Não tô. Será pro Zaga parar, né? Tá marcado já? Tá. Havendo quórum regimentar sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Salmo 113. Louvai servos ao Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 23 de maio de 2011. Expediente. Indicações. Número. Deve ser projeto de lei, PL. Só um... Indicações 172, 173 e 174/2011, de autoria do vereador Javes Manuel. Projeto de decreto legislativo número PDL 058 e 059/2011, de autoria da mesa diretora. Projetos de lei número PE 053, 062 e 063/2011, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Criciúma, 23 de maio de 2011, Excelentíssimo Senhor, Presidente da Câmara Municipal de Criciúma, referência justificativa. Excelentíssimo Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, informamos da ausência do vereador Giovanni Burgo na sessão plenária do dia de hoje, devido ao compromisso assumido na capital do Estado. Sem mais para o momento, renovamos laços de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Vilso Sônico, assessor parlamentar. Criciúma, 23 de maio de 2011, Excelentíssimo Senhor Antônio Manuel, Presidente da Câmara Municipal de Criciúma, através do presente, informa que o vereador do PMDB, senhor Luiz Fernando Cardoso Vampiro, estará ausente das sessões dos dias 23 e 24 de maio do ano de 2011 por motivo de caráter particular. Atenciosamente, Antônio Fernando Alessio, assessor parlamentar. Ofício 06/2011, do Gabinete do Vereador. Excelentíssimo Senhor Antônio Manuel, ministro presidente da Câmara Municipal de Criciúma. Excelência, pelo presente documento, venho comunicar a ausência do vereador pastor Javes Manuel da sessão desta segunda-feira, dia 23 de maio de 2011, pois encontra-se com problemas de saúde. Sem mais, reiteramos nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente, William Albino Alves, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Pois não, questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, deu entrada hoje na Câmara de Vereadores o projeto de lei 063, e eu, em função disso, que trata sobre o índice de reajuste dos servidores públicos municipais, da administração direta e indireta, eu gostaria de solicitar a suspensão dos trabalhos por apenas 2 minutos, eu gostaria de falar com os líderes de bancada, com todos os senhores vereadores. Pois não, senhor vereador. Pode ser aqui mesmo, pode ser aqui no plenário. O trabalho está suspenso até 2 minutos.
plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Se uma outrora tu fostes a semente modesta e feliz, hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De liga agora, já está disponível. Ela está chegando aqui, aí nós vamos tocando até. Ela está chegando aqui. Iniciando os trabalhos. Questão de ordem cedida ao vereador Ivan Roberto Westphal. Presidente, questão de ordem é que, por acordo de alguns vereadores, nós temos aqui o vereador Camisa, o vereador Douglas, o vereador João Fábio, a vereadora Romana, a vereadora Tati e o vereador Itamar, aos quais cederam o seu tempo do horário político para que o Célio Elias e o Edgar Generoso fizessem uso da tribuna hoje, do seu horário político, para fazer algum esclarecimento sobre o aumento da passagem de transporte coletivo de Criciúma. Então, eu gostaria que o senhor fizesse o convite para que eles, tão logo da abertura do horário político, para que eles fizessem uso desse espaço
e depois eu acho que daí daria continuidade no horário, nos demais vereadores, né, de forma, daqueles que não cederam seu tempo para que fizesse uso do seu horário político. Dando prosseguimento, então, eu faço convite para que o Célio e o Generoso adentrem ao plenário para fazer sua explanação. Camisa, quantos vereadores? Preparadinho já? É tu que vai começar? Bem, então para dar início ao nosso trabalho, com a palavra os nossos convidados. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa, aos demais vereadores. Boa noite aí aos cidadãos e cidadãs que nos assistem aqui tanto no plenário como pela TV nesse momento. Primeiramente agradecer aí aos vereadores e vereadoras que cederam o seu horário para que a gente pudesse vir aqui conversar, trazer esta casa. Uma questão que nos últimos, de 7 anos para cá, né, se tornou um assunto público de grande relevância, que é o preço das passagens de ônibus em Criciúma. Não que antes não houvesse relevância, mas a história era outra. Né, os preços da passagem de Criciúma eram decididos e não havia um debate público com relação a isso. Havia a reclamação, a indignação, como sempre houve, mas não havia um debate público. E em 2005 a população tomou essa bandeira em mãos e mudou a história de Criciúma com relação a este assunto. Eu lembro que uma vez, lá em 2005, 2006, não me recordo, estive aqui nessa casa, tratando desse mesmo assunto, e na oportunidade, o vereador José Argente nos disse que a história de Criciúma, que nós podemos ser vitoriosos naquele momento com relação ao preço da passagem, mas que a história do reajuste da passagem de Criciúma nunca mais seria a mesma. Né? E ele teve razão. Nunca mais foi a mesma. De 2005, nós, na oportunidade, nos organizamos em torno de um movimento que denominamos MUTUC, Movimento dos Usuários de Transporte Urbano de Criciúma. Como consequência, né, de toda a mobilização que houve no período, o debate, de algum modo, sofreu uma democratização, onde se criou o Conselho Municipal de Transporte, que passou o projeto por esta casa, e deu, digamos assim, oficialmente a voz aos movimentos que na época se envolveram, que era a CUT, Regional Sul, ao DCE, né, o Movimento Estudantil, ao ABC, mas de uma forma oficial neste conselho. E de lá para cá, cada vez que se fala em reajuste de passagem, nós, enquanto movimento social, somos chamados a opinar e a discutir. E nós criamos, tiramos aí das 4 paredes entre os técnicos, se é que havia cálculo da passagem, nós tiramos isso. Aprendemos, inclusive, alguma coisa, né, Célio, sobre cálculo de passagem, coisa que não era um assunto de domínio público. E fizemos um debate técnico de frente a frente. O Célio, inclusive, vai trazer uma ata de uma audiência pública em que, né, nós fizemos um debate com um técnico, na época, apresentado pela Criciúma Trans. E pena que o vereador Luiz, o Vampiro não está aqui, o Cardoso, que na época era o presidente da Criciúma Trans, né, e foi um debate bastante interessante que a gente poderia rememorar. A gente vai estar rememorando algumas falas feitas aqui. Pois bem, de lá para cá nós envolvemos o Ministério Público, nós envolvemos o Conselho, nós envolvemos a sociedade nisso. Né, e procuramos também envolver esta casa.
né? E esta casa, mais do que qualquer outra casa neste município, né, é a casa do povo. É aqui na Câmara de Vereadores que as reivindicações, as bandeiras populares batem a porta. E a gente vem aqui pedir o envolvimento dos vereadores nesse debate, né, para que não deixe a população sozinha nessa discussão. A discussão é uma discussão técnica, mas também política, porque envolve aí preço de passagem, envolve a renovação do contrato aí, da concessão pública do transporte, que eu gostaria de saber se algum vereador sabe em que patamar deu essa renovação. Até onde eu sei, isso foi decidido entre quatro paredes e ninguém sabe de que forma é esse contrato. E nós, a outra vez que nós aqui pedimos que houvesse uma transparência nessa discussão, porque nos interessa muito em saber qual é o contrato, qual é o dever que a empresa tem, em que parâmetros se dá. Afinal é um contrato público, como é o contrato do Hospital São José com Santa Catarina, ou qualquer outro contrato nessa cidade. Só que quando se trata de transporte público, parece que as coisas são fechadas às 7 chaves. Nós conseguimos abrir uma porta, que é a porta do cálculo das passagens. A muito custo mesmo, estamos tendo acesso a alguns documentos, não a todos. Há muito custo, né? Depois da CUT reivindicar que o Conselho se reunisse, que o Conselho se reuniu a última vez em 2009, e houve disputa para ser presidente do Conselho. Nós perdemos a eleição, não levamos nenhum voto no Conselho, a não ser o da própria CUT, e o Conselho de lá para cá não foi chamado para mais nada. Foi chamado agora, depois de muita insistência da CUT, de 3 ofícios, de conversar, né, sobre, para que a gente debatesse uma política permanente de transporte público em Criciúma, e não somente quando há reajuste da passagem. Mas, né, o Conselho não se reuniu, a Criciúma Trans não chamou, o presidente não chamou, a STC não chamou, e agora na passagem está se reunindo, né? Então, muito custo a gente tem procurado abrir essa caixa preta, que é do transporte público, de cálculo de passagem, e a da concessão nós não chegamos nem perto. Talvez, né, com a pressão maior dessa casa, a gente possa ter acesso aos documentos da concessão, que seria muito importante que viesse à tona agora, nesse momento do reajuste. Porque, como o Célio vai falar depois, quais são as questões que nós estamos, enquanto membros do Conselho, representantes da Central Única dos Trabalhadores, estamos questionando. O que nós temos, naquilo que nós temos acesso, que é a planilha, o que nós já detectamos que tem problema, e que vai estar prejudicando o bolso do usuário estudante, o bolso do usuário trabalhador, o bolso do usuário avulso do transporte. Que nós queremos que essa casa se envolva nesse debate, esteja com a gente, né? O Conselho vai se reunir quinta-feira às 10h30 da manhã. Seria importante que os vereadores lá estivessem nessa reunião, para estar junto com a gente nesse debate, nessa discussão. Às 10h30 da manhã na STC. Amanhã haverá um debate técnico, às 9h na STC. Nós estaremos lá, né? Também debatendo tecnicamente, um debate mais prolongado, tal, sem horário para terminar, com a STC, os nossos questionamentos que a gente apresentou. Então, que essa casa se envolvesse nesse debate público, não deixasse a população, a representação da sociedade sozinha nessa discussão, que a gente contasse com o apoio dos vereadores e vereadoras, porque o preço, este é o principal preço público da cidade, que impacta sobre a economia local, que não vai estar no cálculo da inflação nacional, mas se calculássemos a inflação local, teria um impacto importante sobre a renda do trabalhador. Eu fico por aqui nessa... Então, é isso. Eu fiquei de fazer uma fala mais geral e vou passar para o Célio fazer a fala mais pontual. O que nós estamos questionando? Abrindo isso para a gente dividir a fala e deixar uma coisa mais ordenada. Meu agradecimento, mais uma vez, aos vereadores e vereadoras que cederam para nós esse espaço. Obrigado.
Vereador Edinho cede mais 5 depois. Estamos pedindo agora, vereador. Então, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Agradecer ao presidente da Câmara, Toninho, a todos os vereadores, inclusive o vereador Edinho, que cedeu mais 5 minutos agora, a vereadora Tati, a vereadora Romana, todos os outros demais vereadores, vereador Camisa, vereador Ivan, o Douglas, o Itamar, o João Fabres, o vereador Zilli, então, e o presidente, o vereador Toninho. Senhores e senhoras, vejo assim com muita importância esse debate aqui nessa casa, até porque, até brincando aqui com o Zaga disse que eu participo mais da Câmara aqui do que da Câmara do meu município, que é Forquilinha, onde eu sou suplente. Até porque com muita grandeza que eu posso dizer isso aqui nessa casa, que essa casa aqui realmente é um espaço democrático, onde, com divergências de ideologias, mas aqui se traz os assuntos que realmente mexem com a sociedade de Criciúma. Então, de antemão, parabenizo a todos os vereadores que fazem parte dessa legislatura por dar continuidade a esse espaço democrático, vereador Toninho. E dizer que, vereador Itamar, que quando Vossa Excelência era presidente dessa casa, nós fizemos uma audiência pública aqui, em 28 de 3 de 2007, tratando desse mesmo assunto, que era o valor da passagem e o que isso acarretava no bolso do cidadão e da cidadã de Criciúma que usa o transporte coletivo. E de lá para cá, nós começamos com um grande interesse estar participando do Conselho Municipal de Transporte, porque não só a questão do valor da passagem, mas sim da qualidade do transporte. Que isso é um ponto fundamental que o Conselho Municipal do Transporte, principalmente no governo do prefeito Antonelli, foi muito respeitado. Nunca houve, na história desse município, um prefeito que respeitasse tanto o Conselho Municipal do Transporte como o prefeito Anderley Antonelli. E nós aproveitamos dessa abertura, porque é dessa forma que os conselhos têm que participar, vereador Camisa. É conhecendo na íntegra o que se discute dentro dos conselhos. E nós começamos, principalmente eu e Edgar, que somos representantes da CUT, nesse conselho, desde da participação do governo do prefeito Antonelli, e de lá para cá a gente vem se eternizando dentro do conselho, até porque nós começamos a gostar desse tema, que é o cálculo tarifário. E espertamente, já lá em 2005, 2006, começaram a aparecer algumas figuras em Criciúma, dizendo como representante das empresas, vereador Douglas, como expert no assunto, e achando que a população de Criciúma ia tomar um nó. E nós começamos como eu falei, também contratamos profissionais técnicos que conhecem de fundo a planilha de cálculo tarifário, não só de Criciúma, mas do Rio Grande do Sul, Florianópolis, e nós começamos a perguntar como poderíamos ter gorduras nessas planilhas. E afirmo com toda clareza, aqui nessa casa, de que não somente Criciúma tem gordura, mas todos os municípios desse país existem muitas gorduras na planilha de cálculo tarifário. Mas nós temos que cuidar da nossa casa. E aí começamos a cuidar do que é nosso. E para resumir e trazer para os dias de hoje, nesse cálculo tarifário que está aí apresentado, de 2,629, quase 2,63, que é o valor que está sendo apresentado nesse cálculo tarifário, ele está recebendo aí, vereador Douglas, vereadora Romana, em torno de 14,6 de reajuste, nos últimos 12 meses. E aí, vereador Edinho, eles usam muito dizer que 2010 não teve reajuste, então ficaram um ano sem reajuste.
mas nós não queremos conhecer é o seguinte, que o manual do GEIPOT, que é o manual do Ministério do Transporte, ele coloca de que você tem que pegar o custo do sistema dos últimos 12 meses. E a STC pegou os custos dos últimos 12 meses, ou seja, de 1º de maio de 2010 até 30 de abril de 2011. 1º de maio de 2010 a 30 de abril de 2011. E aí, todas as despesas do sistema, né, foram colocadas no cálculo, como manda a lei, só que, nesse manual do GEIPOT, que é a orientação que todas as prefeituras usam, né, que é do Ministério do Transporte, ele diz o seguinte, como você está usando todas as despesas dos últimos 12 meses, o vereador Douglas, que é advogado, e o vereador Edinho, que é sindicalista, sabe, e o vereador Camisa também, sabe muito bem que o reajuste salarial dos trabalhadores são pego dos últimos 12 meses. E se você fecha 30 de abril, se a data base é 1º de maio, você não vai usar a inflação de maio nunca, né, vereador Edinho, para ser reajustado, vai para o próximo ano. Espertamente, estão usando os ônibus amarelinho, esses 24 veículos que entraram no sistema ontem, eles já estão usando no cálculo anterior, que o final era 30 de abril. Não pode. Outra questão, por que disso? Isso dá um impacto muito forte, vereadora Tati, no cálculo tarifário. Certo? E outra questão, o reajuste dos trabalhadores do transporte coletivo, que também deve ser usado no cálculo tarifário, ele não pode entrar nesse cálculo tarifário de agora, porque ele só vai ser entrado no cálculo tarifário a partir de 1º de maio. E a data limite é 30 de abril. Então ele tem que entrar no próximo cálculo tarifário do próximo ano. Certo? E uma outra questão, vereador Itamar. Se falou tanto nessa cidade, e se eu não me engano foi até debate aqui nessa casa também, da questão da retirada dos cobradores. Foram retirados aí vários cobradores do sistema, onde o motorista é que cobra a passagem de ônibus. Se foram retirados, esse coeficiente que está lá no manual do GEIPOT, que ele varia de 2,2 a 2,5, e eles usam o 2,5, que é o maior, ele deveria ser reduzido. Porque você tem um número menor de cobradores no sistema. Então, isso, no sistema. Né, então você tem um coeficiente que é usado, conforme o número de cobradores. Eles usam sempre o número maior, que é 2,5. Então esse coeficiente também tem que ser reduzido para 2,2. Só na mexida desse coeficiente, você já traz, no cálculo que eles estão apresentando hoje, o valor da passagem, do valor tarifário, já chega próximo de 2,59. Só nesse coeficiente. No cálculo deles. Certo? E também, nós temos na questão, tem uma tal de bilhetagem eletrônica, que ela diz o seguinte, que você tem que usar, como foi o sistema foi modernizado, você teria um período para usar como amortização desse percentual gasto na modernização, esse período de amortização, ele só iria até o ano de 2010. Nós não temos, a nossa mente não está tão boa ainda, assim, vereador Zilli, mas nós não estamos enganados aí, não me passa de um mês de agosto de 2010. Então quer dizer o seguinte, que esse valor de 2%, que é cobrado da bilhetagem eletrônica, ela não poderia entrar mais no custo, e sim como depreciação, certo? Que isso também reduziria e muito o valor da tarifa. E com isso todo colocado, nós queremos dizer de que a gordura está pior do que churrasco de gaúcho, nessa planilha. Certo? E aí, vereador Edinho, nós já discutimos com o presidente da STC, o Mauro Sônego, com os técnicos, né? O presidente está insistindo em querer colocar esses novos veículos, estão colocando de que os ônibus foi comprado, claro que foi comprado. Agora, ele não rodou, ele não teve depreciação.
Então, para você entrar no cálculo, ele tem que rodar, tem que estar em operação. Porque os ônibus não estão rodando, estão parados, mas os antigos que estão aí há mais de quase 15 anos estão gerando o mesmo retorno financeiro para as empresas que os novos estão lá parados. Tá? Então, nós não somos contra a renovação da frota, porque ela tem que existir, até que demorou muito. Até que demorou muito. Agora, que seja colocado nos seus devidos lugares, no seu devido local. E aí, uma coisa que a gente se assusta, é porque, para nós do Conselho, a lei, ela tem que valer. Eles mandaram um documento para nós, a STC, posso deixar aqui com o presidente da casa, dizendo que nós, do Conselho Municipal de Transporte, não podemos ter acesso a todo custo, a todas as informações de custo desse período, porque são questões de sigilos. Eu nunca vi, na minha vida pública, tanto enquanto vereador do município de Forquilinha, e também na minha vida política sindical, questões de patrimônio público ter sigilo para a população. Então eles querem dizer o seguinte, que todas as notas fiscais com despesas, com pneu, ônibus, insumos, bilhetagem eletrônica, e tudo que está no cálculo tarifário, a sociedade não pode ter conhecimento. Eles proibiram nós, do Conselho Municipal de Transporte, de ter acesso, tá, a qualquer documento que prove que teve, aonde eles chegaram nesse valor de 2.629. Estou falando aí 2.63. E outra questão que gostaria que essa casa, vereador Toninho, presidente dessa casa, que se atentasse nesse ponto que eu vou falar para vocês, e o público que está nos ouvindo. Eles chegaram, vereador Itamar, no cálculo tarifário de 2009, eles chegaram ao valor por passageiro, vereador Tati. Quer dizer o seguinte, você calcula todas as despesas, divide o número de passageiros transportados, tá? Que hoje o número de passageiros transportados, mês em Criciúma, chega a 1.300.000 pessoas, tá? Que pagam passagem cheia em torno de 1.204.000 pessoas, certo? Em 2009, o valor do custo por passageiro para manter o sistema em atividade, ainda gerando lucro para as empresas, pagando todas as despesas, seria de R$ 2,30, vereadora Romana. R$ 2,30 por passageiro para manter o custo. Acontece, 2009, vereador João Fábio, que quando nós vamos comprar alguma coisa à vista, nós compramos alguma coisa à vista, vereador Edinha, para ter desconto, correto? Para a gente valorizar um pouco mais o nosso dinheiro. Acontece que no sistema de bilhetagem eletrônica do transporte coletivo de Criciúma é ao contrário. Você chegou a 2,30, é o valor para o passageiro. Esse é o valor que você vai ter o lucro, as empresas vão ter o lucro, o sistema vai funcionar legalzinho. Vamos ter dinheiro para investimento. Acontece que em 2009, inventaram a tal do não cartão. Então eles penalizaram o sujeito que não tinha cartão em mais 20 centavos. Além de eles terem o lucro de 2,30, eles acrescentaram mais 20 centavos para quem não tem cartão. E quem tem cartão vai pagar o 2,30, não tem lucro nenhum. Sabe qual é o lucro de quem não tem cartão, vereador Itamar? É de antecipar o dinheiro. Antecipa o dinheiro da compra do cartão. E joga o dinheiro no caixa das empresas. Certo? Então, não entendeu? Você chega a um valor de 2,30. Esse é o valor por passageiro transportado. Tá? Esse valor de 2,30 deve ser, no atual hoje, deve ser o valor que cada um de nós tem que pagar para andar de ônibus. 2,30. Cartão ou não cartão? Esse é o valor. Preço da passagem. Se eu tenho cartão, eu vou pagar o 2,30. E antecipo o dinheiro. Se você, vereador Douglas, não tem cartão, você vai pagar um ágio de 20 centavos. Uma penalização de 2,50. Entendeu, vereador? E agora, nesse novo cálculo, eles estão jogando aí, vamos aplicar a matemática pura, né? Se você aplica 14,5 em quem não tem cartão, vai para 2,85, 2,86. Né? Vamos dizer,
no cálculo que está sendo colocado. Então, nós temos que combater, e essa casa tem um papel importante, tá, de não permitir mais que seja aplicado essa fórmula. Porque se nós chegarmos a um valor hipotético aqui de 2,50, o valor da passagem, então, quem for comprar com cartão, você tem que pagar menos do que 2,50. E o sujeito que não tem o cartão vai pagar o 2,50. Porque esse é o valor para ser transportado. Agora, se você vai antecipar o dinheiro, você tem que ter um desconto. E esse desconto não está acontecendo. Ok? Então, você está discriminando o usuário do transporte coletivo. E você que é advogado, né, e eu acredito que isso não pode, né, na Constituição, né, está escrito lá, né, somos todos iguais, né? Então, é nesse sentido. E uma outra questão, vereador Edinho, eu estive conversando com uma pessoa muito influente, e aí eu gostaria que essa casa tomasse um cuidado, e se pudesse, a concessão do transporte que foi renovada. Pelas informações, tem coisa pesada nessa concessão. Se eu não me engano, foi em maio ou junho, que foi uma coisa bem escondida. Quando a gente viu, estava o ano passado, 2010, foi renovada a concessão. Então, eu gostaria que essa casa solicitasse esse contrato de concessão para ver, né, se realmente o que está ali é correto, porque, na nossa opinião, isso deveria ter licitação, certo? Não houve, simplesmente renovaram. O prazo já tinha sido esgotado lá, se eu não me engano, no governo do Décio ou do Antonelli, foi prorrogado, certo? Então, e agora foi renovado no mês de maio, junho, né? Oi? Pela informação, por isso que eu estou dizendo, 10 anos. Mais 10 anos, certo? Então, com essas questões levantadas, nós pedimos, e aí eu gostaria de ler um trecho aqui da vereadora Itamar, da audiência que ocorreu lá em 28/3, no qual Vossa Excelência era presidente dessa casa, no qual o expert que foi trazido aí pela ACTU, e a Criciúma Trans é a ACTU, né? Viviam as duas comungadas, né? Como também hoje na STC, a gente espera que seja diferente. O Jorge Cruz disse o seguinte aqui nessa casa: também são levantados os preços da rodagem, como pneus, câmaras protetores e recapagem. São levantados os dados da demanda, todas as tarifas existentes no sistema, todos os descontos oferecidos, o passageiro transportado mensalmente em cada uma das categorias de passageiros e a quilometragem mensal percorrida, sempre em média de 12 meses. Também é levantada a idade da frota e a frota operante, que é aquela que está efetivamente operando. Então, efetivamente operando. A frota, esses 24 veículos entraram em operação ontem. Então, não pode. O próprio Jorge Cruz, que foi trazido aí na época do Criciúma Trans e da CTU em 2007, está reafirmando aquilo que a gente está colocando, que está lá na planilha do GIPOT, né, no manual do GIPOT do Ministério do Transporte, que reafirma isso. Não contando os veículos de reserva, que são na média de 10%. E lá sobre a bilhetagem eletrônica, vereadora Romana, diz aqui o seguinte, o próprio Jorge Cruz: o custo não foi alterado, portanto o que está valendo até hoje é o estudo de 2005, por isso não foi alterado. Quer dizer, agora vamos fazer o estudo para verificar, se houve amortização. E se já foi amortizado, sai os 2% da amortização e entra como depreciação e remuneração dos validadores dos demais equipamentos de bilhetagem eletrônica, que são computadores, software, esse tipo de coisa. Certo? Então ela sai, e isso tem um peso muito forte. Tá? Ele sai se eu não me engano, lá de receita, vai para a depreciação dos equipamentos, que é a bilhetagem eletrônica. E como nós afirmamos, né, nós até passamos isso para o Mauro Sônico, que não conhecia isso, né? Então, queremos dizer aqui que o presidente da ASTC está com muita boa vontade, tá? Mas a gente sabe até onde vai essas boas vontades, pela experiência nossa, né, nesse meio. Então, são essas questões que a gente coloca aqui, tá? E pedimos aí o apoio
dessa casa, vereador Toninho, para que possamos aí realmente dar uma transparência. Não queremos dizer aqui que nós somos contra o reajuste da passagem, mas sim nós queremos um valor que seja real e que o cidadão de Criciúma, o usuário, pague um valor real nessa passagem e sem gordura. Muito obrigado. Quero passar, sério, que nós, o vereador Edson do Nascimento, eu e o vereador Cílio, concedemos nosso tempo, então tem mais 13 minutos ainda. Tem mais alguma exposição? Sério? Não? Então, com a palavra a vereadora Romana Rembor. Vamos ser objetivo para que outros companheiros tenham também a liberdade de fazer seu questionamento. Presidente, boa noite. Boa noite, vereadores, vereadora Tati. Especialmente, boa noite ao Célio e ao Edgar Generoso, que nos visitam hoje para tratar de um assunto tão importante, aos representantes do CISERP, enfim, todos que se encontram aqui. Realmente, esse assunto, ele mexe com um órgão das pessoas que é muito sensível, né, que é o bolso. E quando é do trabalhador e quando o dinheirinho é contado, centavos fazem a diferença sim. Então, para ser bem objetiva, porque não é necessário a gente redundar aqui e dizer o quanto esse debate é importante, porque o objetivo de vocês é chegar num valor justo, e é isso que tem que se buscar mesmo. Eu tenho algumas perguntas aqui bem objetivas. Foi falado ali que cobradores foram retirados, né, por conta do novo sistema. Vocês têm o número de cobradores que saíram, porque isso ajudaria a quantificar, né, a nos dar uma noção da redução de custo com esses cobradores. Esse Jorge Cruz foi a STC que trouxe na época, né? Ele era um especialista? Vamos depois tu perguntas, tá? Eu gostaria que fosse falado um pouquinho mais sobre essa pessoa, então, que na época me parece que veio como autoridade. E algumas das análises, então, foram feitas com base nessa autoridade que aquela autarquia de trânsito, na ocasião, trouxe. Com relação à renovação da concessão, eu faço aqui uma pergunta. Já que o Conselho, né, é deliberativo, correto? É consultivo. Vocês foram consultados sobre a renovação da concessão? Então, eu deixo essa pergunta também, se houve consulta, respeitando, então, o caráter consultivo desse conselho. Gostaria também de saber se esse acesso às notas, né, o que foi pedido, se houve já algum parecer jurídico determinando que, de fato, elas não podem ser de domínio público, aquelas informações que foram solicitadas, porque, de repente, se não há essa restrição, né, vereador Douglas, a Câmara de Vereadores pode solicitar, se não há essa restrição legal, pode ser feito por aqui através de requerimento. Outra colocação muito procedente foi a questão da penalização que há para quem paga à vista, né? Então, quer dizer, se o trabalhador paga a passagem com dinheiro na hora, ele recebe uma multa. Ele não está comprando parcelado, ele está comprando à vista com dinheiro e aí ele é penalizado, ele é multado. E quem antecipa o dinheiro, né, para as empresas, aí deveria ganhar um desconto, e não. Aí esse trabalhador que compra antecipado e tira do orçamento da casa dele, ele paga o valor normal. Então, realmente parece uma distorção. Assim como outras questões que vocês colocaram ali, que parece que também é lógica. Eu vou acompanhar essa reunião na quinta-feira, já antecipo. E deixo uma última pergunta. Todos esses questionamentos aqui já chegaram ao conhecimento do doutor Alex Cruz, do Ministério Público, porque eu sei que ele está acompanhando a questão da tarifa, e eu gostaria de saber qual tem sido, então, o grau de conhecimento e acompanhamento dele com relação a essas questões aqui levantadas por vocês. Obrigada, presidente. Com a palavra o vereador Ivan Roberto Vespal. No final, daí, dão as respostas às perguntas feitas. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Boa noite ao Edgar, ao Célio. Muito boa a explanação que foi feita nessa noite. Eu vou fazer uma pergunta, Célio, o Conselho ele vem tendo as suas reuniões ordinárias frequentemente, ou ela não tem acontecido durante todo esse período, desde o último,
reajuste até a presente data, ou a última reunião que ocorreu. Né? E também a pergunta, como é que está a intervenção hoje do Ministério Público nesse processo, visto que tem um TAC assinado, e esse TAC vem sendo cumprido, ou tem, eu li no outro dia numa matéria, que o próprio TAC está dando essa, vamos dizer, permissão para o prefeito majorar a passagem no valor que ele tem apontado aí, com um reajuste de 14 e poucos por cento. Então, qual a intervenção do Ministério Público nesse processo até o momento? Com a palavra o vereador Douglas Matos. Então tá. Com a palavra o vereador Edson do Nascimento. Você? É pela ordem? Saudar Edgar Generoso, Célio Elias, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Eu também fui contemplado em partes com algumas perguntas, que o Ministério Público, pela informação que eu tenho, outras decisões no passado, ele acompanhou, né, Célia? Acompanhou essa questão da tarifa. Teve uma ampla discussão, onde só foi taxada a tarifa a hora que o Ministério Público também deu o quê, né? Essa informação, pelo menos a que antecedeu essa discussão agora, isso aconteceu. Mas a preocupação que foi levantada aqui, vereadora Romana, a questão da uma licitação de participar outra empresa, eu tive cuidado quando presidente da casa, comecei a me informar no Estado, fora do Estado, e praticamente é uma ou duas empresas que cuidam de todas essas licitações do país. Aqui em Santa Catarina, em Lages. E Lages ela faz lá em Curitiba, ela faz no Rio Grande do Sul, lá no Nordeste. Essa empresa faz vários cantos do país, ela participa. Aí eu fui lá perguntar como é que se poderia participar de outra empresa participar da licitação. O contrato estava vencido, né? Aí, vereador Itamar, eles me responderam. Eles fazem um cálculo na planilha, desde o início que foi criada a empresa, que ela está participando, e junto tudo que elas teve defasagem, a maioria delas, todas eles que teve defasagem, e junto aquela defasagem, aqueles valores, e para você participar da licitação, você tem que depositar aquilo, e alguns milhões. Lá em Cascavel foi 42 milhões. Você tem que depositar para você participar. É uma lei federal que tem, e aí inviabiliza qualquer outra empresa vir participar do processo. Então você tem que depositar um valor exorbitante. Curitiba não sei quantos milhões. E aí eu fiquei até sem ação, porque me pegou de surpresa essa situação. Imaginava que podia participar, qualquer empresa vir participar do processo. Então, foi a informação que naquele momento passaram para mim. Eles olham toda a defasagem que teve no período de quando foi criada a empresa até hoje. E esses valores, eles fazem um cálculo, e esse cálculo você tem que depositar, para depois você poder participar. Então, essa título de informação é uma empresa aqui em Lages que faz para vários cantos do país aí esse trabalho. Então, assim, eu fico mais tranquilo porque o Ministério Público participa das negociações, eu acho que tem que ser convidado a participar para discutir uma tarifa justa. Então, a minha indagação aqui é mais a título de informação nessa questão aí de outra empresa poder participar. Obrigado, senhor presidente. Palavra do vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, Edgar e o Célio, eu nesses 19 anos que tenho sempre aqui nessa casa, quase que anualmente a gente se debate com aumento de passagem. Eu acho que, felizmente, tem vocês da CUT, dos sindicatos, que acompanham, acompanho fielmente ali todos os detalhes dessas negociações que são feitas. Então, por isso, eu acho que vocês estão certos em procurar e defenderem exatamente os pares.
Mas a pergunta que eu iria fazer, o vereador Camisa e a vereadora Romana já fizeram. Eu queria, porque quando nós discutimos na outra legislatura esse assunto, o Ministério Público, desde a época do Antonelli, do prefeito Antonelli, foi incluído o Ministério Público nessas negociações. Em última instância, o Ministério Público tinha que ser ouvido para o fechamento final de uma negociação de aumento de passagem. É exatamente essa pergunta que eu iria fazer, já que não participo de reunião do Conselho, nem sei quem são os representantes da Câmara nesse Conselho, né? Eu só sei dizer que houveram reunião na Prefeitura. Então, eu só gostaria de saber a participação repetindo as perguntas dos meus colegas, os pares que fizeram aqui, a você sobre a participação do Ministério Público. Bem, eu sei que o tempo para ser respondido ele está meio curto, mas nós vamos pegar e quebrar o protocolo da casa e nós vamos conceder 10 minutos para que vocês respondam as perguntas a vocês perguntadas. Vou começar dividindo aqui com o Célio aqui as perguntas, vou começar pelas últimas intervenções aqui. Uma a respeito do Conselho. O Conselho é um órgão consultivo, mas ele é um órgão importante. Se vocês estiverem lembrados, há alguns meses nessa casa pintou aí um projeto executivo em que alterava o Conselho e retirava do Conselho Municipal de Transporte a CUT e o DCE. Né? Então, até onde eu sei, nas informações que nós tiramos, aí o projeto foi engavetado, tal, né? Então ele é órgão consultivo. E é óbvio não, poderia não ser óbvio, mas os usuários são minoria nesse Conselho. Né? Nós temos a representação dos usuários, a CUT, o DCE e o ABC. Aí depois nós temos o representante do sindicato dos... Oi? Do representante do... O pessoal do ABC está... representante do sindicato profissional dos motoristas, depois aí tem o setor depois tem o setor empresarial e o governo. Então, no voto nós não vamos ganhar. Agora, o que tem, que é o nosso papel, que a gente encara aí com bastante seriedade, é fomentar o debate, é fazer a discussão, é investigar, e que a gente possa ter acesso aos documentos. E daí, nesse aspecto, né, alguns membros acabam se constrangendo, tal, porque a gente vai levando afinco isso, né? E é esse debate que a gente faz. Então, e o Conselho, que o vereador Camisa perguntou, a última vez que ele se reuniu foi em 2009. Né? Eu não quero mentir aqui, mas nós vimos lá o livro de assinaturas, que foi em setembro de 2009, que foi para eleger a presidência e a secretaria. E de lá para cá não se reuniu, voltou agora. 2 anos. E o mandato era de 1 ano. Então, até a presença está irregular, mas aí num acordo de cavalheiros que a gente fez na última reunião, esse mandato se estende até junho, quando haverá a nova eleição à presidência e secretaria. Né? Mas, de qualquer modo, ele é um órgão importante. Importante, consultivo, pode fiscalizar e tal. Nós buscamos, sim, enquanto CUT, né, a intervenção do Dr. Alex Cruz, né, que já conversamos com ele aí algumas vezes. Né, ele está interessado no processo. Né, na quarta-feira, quando nós estivemos lá no Dr. Alex Cruz, a STC também esteve. Nós fomos recebidos depois. Né, e ele solicitou a documentação também, né, para enviar para o departamento técnico do Ministério Público, né, a documentação dos cálculos da passagem. Então, o Ministério Público está junto. Né? Não se manifestou ainda. Né? Não se manifestou ainda, tal, porque ele está para receber a documentação e vai se manifestar. Nós contamos também, levamos a ele as nossas dúvidas, protocolamos lá, e agora na semana passada, na sexta, né, Célio? Protocolamos inclusive essa nossa preocupação com os 2 valores, né, que na nossa avaliação é um assalto. É um assalto, porque as próprias empresas
são que dizem que quem paga em cartão, o custo do transporte é menor, porque agiliza o ônibus ficar menos tempo parado. Então, se o custo é menor, quem paga em cartão tinha que pagar menos do que o 2,30. Entende? E até porque as empresas jogam com dinheiro, aplicam, sei lá o que elas fazem, mas ela tem a oportunidade de jogar com dinheiro. Então, teria que pagar menos. E não quem paga na catraca pagar mais. Então, é um assalto. Nós manifestamos a nossa preocupação para ele e protocolamos isso na sexta-feira para que se atentasse em relação a isso. Mas, e é isso. Daí eu fico por aqui, o Célio aborda as demais questões. Ok. Respondendo aí a pergunta dos senhores, né, foi colocada pela vereadora Romana sobre a questão do Jorge Cruz, né. Ele foi nos apresentado numa reunião do Conselho Municipal de Transporte, se eu não me engano, foi no governo do então prefeito Anderley Antonelli, né, em 2005, se eu não me engano. Tá? Eles nos apresentaram como, vamos dizer, um mestre do conhecimento do cálculo tarifário, que era da Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. E aí nós também não somos bobos, fomos atrás, para ver se realmente era. E aí a gente constatou que não era. Ele era um funcionário da Prefeitura Municipal de Florianópolis, do governo Dário Berger. Certo? Quanto ao... E aí eu quero dizer para a vereadora que nós não aprendemos nada com ele. As empresas aprenderam muito, agora nós não aprendemos nada. Aprendemos a ficar espertos só. Né? Em relação ao número de cobradores, nós não temos o número, vereadora Romana e vereador Edinho, porque nós não temos acesso, vereador João Fábio. Então a gente não conhece qual era o número. Por isso que assim, os coeficientes que estão na planilha do GEIPOT, eles são variáveis, conforme a realidade de cada município. Certo? E espertamente, vereadora Tati, eles pegam sempre o maior coeficiente. Tá? Para vocês terem uma ideia, nós em 2005, 2006, nós constatamos, vereador Edinho, que o coeficiente do fiscal era 0,5. E para a realidade de Criciúma ele tinha que ser 0,2. Hoje na planilha está em 0,3. Tá? Então a gente não tem, como dizer para responder para você, vereadora Romana, qual o número hoje? Tá? Mas diminuiu, tanto é que o pessoal da STC já concorda com isso. Certo? Em relação à concessão, vereador Edinho, eu vejo que realmente tem, mas é de importância, né, todos nós cidadãos, usuários, conhecer. Né? Nós não estamos colocando aqui que queremos tirar as empresas que aí estão, mas que seja transparente, né, que a gente conheça de fato o que está acontecendo. O Conselho nunca participou disso. Não sei se foi a vereadora Romana que fez essa pergunta, nós não temos informação nenhuma. Né? Até foi fruto também de um debate aqui, quando, se não me engano, o vereador Itamar era presidente, sobre essa questão da concessão, tá? Que aí foi protelado, né, um pouco mais, tal, mas a gente não tem informação de como ocorre isso. Em relação ao Ministério Público, eles colocam o seguinte: se você for conversar com todos os técnicos e o pessoal da CTU, eles dizem o seguinte, que o Ministério Público, nós fizemos o cálculo em cima do termo de ajuste de conduta. Não é verdade. Tanto não é verdade, vereador Douglas, você que é advogada, se você for no fórum aqui, tem uma ação do Ministério Público solicitando o cumprimento do TAC de 2009. Porque eles não cumpriram o TAC quando reajustaram para 2,30, certo? E aí o Ministério Público entrou com ação. O Ministério Público perdeu aqui, vamos dizer, o termo jurídico eu não sei, por falta não sei do que foi improcedente, agora o doutor Alex está entrando com recurso, apelação no tribunal. Não está de acordo. Tá? O reajuste de 2010, de 2009, não estava conforme o TAC, o termo de ajuste de conduta. Nós também, vários sindicatos, né, aqui de Criciúma, entraram com ação também, ação civil, que está para ser julgado, talvez aí até o mês de agosto julgada essa ação. Certo? E queremos assim também, para ser rapidinho aqui, tá? O documento o parecer, né? O parecer é jurídico, né? Por um advogado, mas nós também temos parecer nosso contrário a isso também, tá? Porque nós entendemos que é concessão pública, nós temos que ter conhecimento, a sociedade tem que ter conhecimento. Quero ver o que é mais que eu não respondi aqui, vereadora.
O Ministério Público já respondia, o Conselho, o Edgar acabou de responder, né? Sobre o promotor Alex Cruz, ele deu um prazo aí para a STC até sexta-feira agora que passou para apresentar toda a documentação, né? Eles se comprometeram, né? Se comprometeram em encaminhar, e nós também, como o Edgar colocou, todas as nossas dúvidas que nós encontramos nesse cálculo tarifário, nós também já encaminhamos para o Ministério Público, certo? E queremos dizer o seguinte, o cálculo tarifário que vier do Ministério Público, nós não vamos questionar, porque nós sabemos que a equipe técnica do Ministério Público, ela é uma equipe técnica isenta, certo? Então nós não vamos questionar. Agora, nós potencializamos ainda mais o doutor Alex nas informações, porque são minuciosas, né? Se você pegar um cálculo tarifário, nós estamos aí há quase 10 anos tentando aprender, e não conhecemos nada, tá? Porque tem que ter algum conhecimento técnico, e a gente tem, não vou dizer que eu e o Edgar estamos conhecendo, mas a gente tem uma assessoria que realmente conhece o cálculo tarifário, certo? Então, é nesse sentido. Não sei se ficou alguma pergunta, todas respondidas, vereador Camisa. Foi respondida? Obrigado. Rapidinho, vereador, que está se esgotando o tempo, que nós já prolongamos o prazo. Presidente, só para informar, né, que amanhã nós podemos solicitar, através de requerimento nessa casa, informações sobre a renovação da concessão. Isso eu acho que pode ser feito em nome de todos os vereadores, já que é um assunto de interesse público, eu acho que cabe bem, já que é uma coisa tão importante que foi feita. E se vocês tiverem outras dúvidas e documentos que vocês precisam ter acesso, nos passem, que nós incluímos nesse pedido de informações, porque daí há a obrigação legal de responder. É só isso, presidente. Obrigada. Quero dizer ao nosso amigo Célio e Generoso que certamente essa casa também vai estar junto nessa luta, que eu acho que é de interesse coletivo da nossa cidade. E agradecer pela vinda de vocês para fazer essa bela explanação para nós termos esse real conhecimento que a gente desconhece, que não tem uma participação mais efetiva, e vocês, com todo conhecimento, passaram com todo o conhecimento para nós, e que para mim foi muito importante, certamente para os demais pares da casa também, e pode contar com a gente nessa luta. Agora quero passar a palavra para as considerações finais de cada um de vocês. Bom, a gente espera contar aí com apoio, e também aí, lembrando lá da reunião do Conselho Municipal de Transporte, quinta-feira, às 10h30, amanhã às 9h, a STC. Né, que acompanhasse, é um debate fundamental e importante, né, e agradecer o espaço, e faço minhas palavras do Célio no sentido do espaço democrático. A gente sempre sentiu que essa casa, de algum modo, ela espelha também a politização da população, dos movimentos sociais, e sempre tem aberto espaço para a gente. Então, a nossa gratidão aqui a cada um e a cada uma. Obrigado. Bem, da mesma forma, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores, né, que de forma unânime cederam seus espaços para a gente fazer essa explanação. Presidente Toninho, queremos dizer que nós, em momento algum, somos contra ao reajuste. Até porque sabemos que no mundo capitalista, quem aplica quer ter retorno. Agora, nós não podemos ter o retorno através da exploração do cidadão comum, do usuário do transporte coletivo de Criciúma, né, e muitos municípios, até da minha terra, Forquilinha, que usam esse sistema. E, mais uma vez, parabenizar, né, o debate político que essa casa sempre está fazendo. Eu acho que é dessa forma que se constrói um país melhor, né, porque nesse momento somos nós, agentes públicos. Amanhã a gente quer dar uma vida melhor aos nossos filhos, aos nossos netos, e é dessa forma que cada um de nós tem um papel de contribuir. Então, muito obrigado a todos, né, e uma boa noite, e agradecer a todo o público aqui presente. Trabalho estão suspensos até 2 minutos.
E Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante de uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso. Iniciados os trabalhos, questão de ordem cedida ao vereador Vanderlei Zilli. Senhor presidente, senhores vereadores, a pedido da presidente da Comissão de Fiscalização e Orçamento, vereadora Ramona Ramon, fazer um convite aqui, conforme o ofício 459/SSE 2011, a Câmara Municipal de Criciúma, o presidente Antônio Manuel, nesta, vimos através deste solicitar o espaço do plenarinho da Câmara Municipal, o data show, com o computador e outros materiais inerentes a esse para ser realizada a audiência pública, demonstrar os relatórios resumidos da execução orçamentária do segundo bimestre, os relatórios da gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2011, a realizar-se-á às 16 horas do dia 26 de maio de 2011. Atenciosamente, Miguel Ângelo Mastella, secretário municipal do Sistema Econômico. E também, senhor presidente, gostaria de fazer um convite, em nome da Câmara Municipal de Criciúma, conforme encaminhamento que foi dado a respeito do Hospital Santa Catarina, que nós participamos da reunião com as partes interessadas do Hospital São José, com o secretário municipal e o gestor, e também com o presidente da comissão de avaliação, Márcio Zacaron, e o encaminhamento lá na prefeitura foi que nós íamos marcar uma audiência, uma reunião com o governador, Eduardo Pinho Moreira. E hoje foi agendado, então, a reunião quarta-feira, às 19 horas, em Florianópolis, no gabinete do governador. Desculpa, quarta-feira, às 10 horas da manhã, né? Então, o convite é a Câmara que está fazendo, todos os vereadores, né? Gostaria de pudesse comparecer, porque é muito importante, porque a gente também quer ouvir o Estado e mostrar para o Estado a dificuldade que São José tem em manter Santa Catarina. Então, por isso que é importante a presença dos vereadores. Aí cabe o presidente da mesa aí definir, né, a forma de irmos a Florianópolis, né? Então, todos estão convidados, quarta-feira às 10 horas da manhã, no gabinete do governador, e também com a possível presença do secretário Dalmo, até porque ele fez pela agenda do governador. Ele não sabe a agenda do secretário, mas vai fazer o possível para que, se o secretário estiver em Florianópolis, com certeza a capital estará presente nessa reunião. Então, é importante a presença de todos os vereadores, quarta-feira às 10 da manhã. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de informar os pares da casa e lembrá-los que vocês devem se dirigir até a diretora da casa, Solange Baito, para se colocar à disposição que querem ir, para ela tomar todas as providências que tem que ser tomada para o transporte, tudo aí para nós irmos. E também já vou pedir também à diretora para que comunique às pessoas que não se fizeram presente na sessão de hoje, para que eles também definam se vão acompanhar a comissão ou não. Tá? Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Eu tenho lido algumas matérias sobre o plano diretor pela imprensa, então eu gostaria de pedir para o senhor suspender por até 5 minutos, para a gente ser melhor informado. Poderia ser aqui mesmo, senhor presidente, a informação para a gente, para os vereadores. Questão de ordem cedida ao vereador Itamar da Silva. Senhor presidente, conforme foi definido aqui entre os vereadores, foi sobre o reajuste dos servidores, foi conversado com os representantes do sindicato e está tudo ok o projeto, então, para que nós pudéssemos colocar em votação sem os pareceres das comissões. Ok. Os trabalhos estão suspensos até 5 minutos.
Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu postes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho
e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil. Criciúma, nasceste menina, foi teu berço plasmado em carvão. Hoje és uma aurora brilhante, uma nova e feliz geração. Salve, salve Criciúma, ao Brasil queres servir. De carvão foi o teu berço, de progresso é teu porvir. Criciúma, outrora tu fostes a semente modesta e feliz. Hoje és capital do trabalho e orgulho do nosso país. Salve, salve Criciúma, ao Brasil.
Reiniciados os trabalhos. Eu quero colocar em votação o pedido de dispensa dos pareceres e inclusão na pauta de hoje do projeto de lei número PE 063/2011. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Indicação 172/2011, da autoria do vereador Javes Manuel. Revitalização com material consistente da rua Adolfo Conder, bairro Pinheirinho, ao lado da empresa Cical. Indicação 173/2011, de autoria do vereador Javes Manuel. Recapeamento asfáltico da rua Imigrante Milholi, bairro Pinheirinho, em toda a sua extensão. Indicação 174/2011, autoria do vereador Javes Manuel. Construção de calçadas em ambos os lados da Avenida Gabriel Zanetti, em toda a sua extensão. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Questão de ordem cedida à vereadora Romana Remor. Presidente, eu só gostaria de fazer aqui um comunicado em nome da Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento, de que nós já recebemos nesta casa a LDO que se encontra na nossa comissão, e por exercício de 2012. Então, nós estaremos recebendo emendas ao projeto da Lei das Diretrizes Orçamentárias até o dia 6 de junho. Portanto, os vereadores que queiram encaminhar suas emendas, que o façam até dia 6 de junho. Poderão ser entregues ao assessor da comissão, que é o seu Valdair, essas emendas. Obrigada, presidente. Eu já fiz o convite da audiência pública sobre a apresentação com a Demércia. Tá? O trabalho está suspenso até 2 minutos para que os vereadores discutam o veto do projeto PL 091/2010. Já foi.
única discussão e votação, o veto total aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número PL 091/2010, de autoria de diversos vereadores, que veda provisoriamente a construção de qualquer tipo de obra, parcelamento, novos loteamentos e desmembramentos nas laterais da via rápida. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação é nominal. Peço ao secretário que faça a chamada. Pela ordem, o vereador Antônio Manuel. Eu voto pela manutenção do veto. Vereador Douglas Matos. A favor do veto. Vereador Edson Nascimento. Ausente. Vereador Ézio Gélio Manuel. Ausente. Vereador Giovanni Búrigo. Ausente. Vereador Ivan Roberto Westphal. Vereador Itamar da Silva. A favor do veto, senhor presidente. Vereador João Rosa Filho Fabres. A favor do veto. Vereador Luiz Fernando Cardoso. Ausente. Vereadora Romana Remor. A favor do veto, pela manutenção. Vereadora Tatiane Teixeira. Pela manutenção do veto, senhor presidente. Me chama eu. Vereador Vanderlei Zilli. A favor do veto, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Douglas Matos. Senhor presidente, só para tornar público, através dos microfones, que nós acabamos de fazer um acordo em relação a esse projeto de lei, porque temos um outro aprovado que está para ser sancionado. Mas em contato hoje com o DPFT, eu e o vereador Itamar da Silva, nós já nos fomos informados que não há nenhuma divergência no Paço Municipal em relação ao projeto que nós aprovamos em substituição a esse. Então, acabamos de fazer um acordo que nós íamos manter esse veto, como de fato foi mantido, né, na esperança de que venha de lá, enfim, a sanção, para que a gente tenha esse projeto em vigor, essa lei em vigor. Do contrário, se for vetado, todos estamos de acordo em derrubar o veto. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, o projeto de lei número PE 063/2011, que determina o índice de reajuste para os servidores públicos municipais de Criciúma da administração direta e indireta e da outras providências. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 018, de 2011, de autoria do vereador João Fabres, que denomina a Rua João Atíssimo Gilos de Souza. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, apresentando um substitutivo global e encaminhou à Comissão de Serviços Públicos. A Comissão de Serviços Públicos opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Em discussão, o substitutivo global. Substitutivo global ao projeto de lei PL número PL 18 de 2011. Denomina a Rua João Atíssimo Gilos de Souza. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua João Atíssimo Gilos de Souza. A atual Rua SD 1685-073, situada no bairro Laranjinha, a qual tem seu início na Rua SD 246-073,
prosseguindo no sentido norte por aproximadamente 200 metros até Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 2 de maio de 2011. Vereador João Rosa Filho Fabres. Em discussão, substitutivo global. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado por unanimidade. Eu gostaria de comunicar aos pares da casa que amanhã às 18h30 teremos uma reunião para discutir o plano diretor. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 24 do corrente, amanhã no horário regimental. Boa noite a todos.